boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui de novo nesta casa que sempre nos acolhe, nos convidando a estudar e não palestrar, mas dividir os estudos que fazemos, né? E para essa família espiritual, onde a gente também vê família consanguínea, amigos, irmãos, e todos vocês que são nossos irmãos, nós agradecemos ao Sr. Luiz, na pessoa do Sr. Luiz, a cada um, e pedindo a espiritualidade que possa nos iluminar as palavras, o entendimento de cada um de nós, para que a gente absorva as belezas que temos aprendido à luz da doutrina espírita. Então, meus irmãos, nós na noite de hoje falaremos sobre perispírito e casa mental, a iniciar por perispírito, que é peri, em torno do espírito. Nós vamos falar quais são as suas funções e as propriedades do perispírito. De uma maneira simpática, nós trazemos aí o exemplo de um abacate, em que nós vamos ver que o caroço seria a semente, né? O espírito. O perisperma, que é a polpa, seria o perispírito. E a casca seria o nosso corpo físico. Isso de uma maneira simples. Ou seja, então, lá no livro dos médiuns, questão 54, está o perispírito, é o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe, pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Então, a sementezinha do abacate seria o espírito que pensa, depois o perispírito transmite o impulso que o espírito pensa até chegar no nosso corpo físico. Agora nós vamos falar de uma maneira mais didática. Nós temos aqui, meus irmãos, a composição do nosso corpo humano. Então nós vemos aí, nós somos feitos de espírito, que é essa centelha divina, que é como nós somos uma chama. Por isso, até nos dias de hoje, nós nos apaixonamos com uma velhinha de aniversário, porque nós nos identificamos como luz. E temos os envoltórios sutis, corpo mental, que tem a função de pensar, e temos o perispírito, que dentro dele nós temos três corpos: corpo causal, austral e vital. Nós vamos falar de cada um deles. E até chegar no nosso corpo físico. Nós vamos vendo aí que o corpo sutil, o corpo mental, é essa que tem a ligação direta com a nossa mente. Ele reveste esse quarto ventrículo, que é essa partezinha iluminada, não é onde se encontra a alma, vamos dizer assim. Não a alma presa, encapsulada, mas ela está sediada nesse ventrículo. E aí nós vamos ver que o perispírito seria essa chama que faz como se diz, de uma forma vaporosa, como se diz, uma substância vaporosa, que tem um formato, que ele se molda, o formato do nosso corpo físico, e temos aí o corpo físico nosso. Então é muito interessante, meus irmãos, que a gente pergunta, quando é que se une o perispírito ao corpo físico? Na fecundação. Já na fecundação, aí já se une o perispírito ao nosso corpo físico. E é muito interessante que na questão 344, quando ele fala dessa união, é bonito que fala que quando o bebê nasce e chora, ali é quando o espírito anuncia que ele se encontra no número dos vivos e no número de servos de Deus. E aí então, nós vamos vendo que esse perispírito, ele vai fazer então a formação do novo ser. O perispírito vai dirigir a embriogênese do espírito, que está sujeito à lei de causa e efeito. Aí nós vemos uma das modalidades, dos moldes do perispírito, que é a miniaturização. Por isso que nós pensamos
morrer é que é o complicado, mas o complicado é nascer. E todos nós já passamos da parte mais complicada. Porque nós temos que nos miniaturizar para entrar num corpinho de criança. E então o perispírito é que vai dirigir toda essa embriogênese sob o comando do espírito, da centelha divina desde a concepção. E também, ainda na constituição do perispírito, ele é um corpo organizado, é como uma túnica eletromagnética, extremamente poroso, e é interessante que ele é matéria sutil, mas a matéria que constitui é de uma escala periódica de elementos. Lembra que a gente estudava isso no colégio? É parecida, mas não é a mesma. Tudo isso para dizer o quê? Que nós temos trilhões de células domesticadas no nosso corpo físico. E temos outros trilhões no corpo perispiritual, sob o comando do espírito. Por isso se diz que nós temos uma farmácia dentro de nós, quando nós podemos emitir esses pensamentos às células. Então, a nossa saúde ou a nossa doença que nós portamos está diretamente dependente dessas células do perispírito. Por isso é importante a gente entender, para a gente saber como se dá a cura. E ele, então, o perispírito, ele não morre depois que nós morremos no corpo físico. E é também ele que vai dizer para onde nós vamos quando nós desencarnamos. Isso se chama, é uma palavra engraçada, peso do perispírito. Não é que ele vai pesar, mas o peso dele está no pensamento. E nós vamos ver mais adiante o que quer dizer isso. Por isso a importância, veja que nós temos a casa mental, a importância dos pensamentos. E aí então nós vamos vendo que nós temos todos esses chamados corpos espirituais, que já Paulo falava isso na Bíblia, e que nós chamamos, Kardec chama de corpo etéreo, que é considerado como se fosse um tipo cebola. O corpo espiritual, ou perispírito, ele é formado dessas camadas, como nós estudamos no início, corpo causal, astral, vital ou duratério. Mas a gente pergunta, por que o espírito precisa de tantos corpos? Então, por quê? Porque da mesma forma que a potência de energia que sai de uma hidrelétrica, ela sofre um descenso energético. Então, ela tem uma hidrelétrica, ela tem subestações, depois ela tem transformadores até chegar nessa máquina. Se não, imagine uma hidrelétrica saindo por aqui, inundava toda a Brasília, né? Então, ela precisa desses corpos. Por isso o espírito precisa desses corpos. Por quê? Se a potente energia que é criada pelo espírito chegasse diretamente no nosso corpo, a gente explodiria. Ele se desintegraria. Então veja a beleza da criação divina, né? Então, uma das coisas que a gente vai vendo, que vai ficando claro para nós, é que o corpo mental, prestem bem atenção, modela o nosso perispírito. E o nosso perispírito é que vai modelar o nosso corpo físico. Não é o contrário, o corpo que vai para o perispírito. Por aí vocês veem a importância do pensamento. Então, veja que nós separamos aí, com muita simplicidade, o corpo mental do perispírito, porque muitos de nós, inclusive espíritas, pensamos que o corpo mental está junto do perispírito. Ele não pode ser visto como constituinte do perispírito, são corpos separados. E aí, então, nós vamos ver os centros de forças que nós temos. Vejam que são os chakras, estão circulando, né, de um modo equilibrado. Se ele circula demais, não é bom. Se ele circula de menos, também não é bom. Nós vamos ver o porquê. Esses centros de forças, em sânscrito, né, eles são chamados nadis, ou na acupuntura de meridianos, ou plexos e centros de forças. E é muito
muito importante nós sabermos que essa parte que está em vermelho, são os nossos órgãos que estão em conexão com esses centros de força mais importantes do nosso corpo. Então, eles estão conectados com os plexos e tem um processo interativo com o nosso sistema nervoso. E, passando por uma linguagem mais fácil, nós podemos dizer, prestem atenção, que nós temos 7 chakras aí. Vemos aí 3 embaixo, do poder, do prazer, da segurança, e temos do conhecimento, da inspiração e da transcendência. Esses 3 de baixo são os fisiológicos que nos ligam à Terra. Então é segurança íntima, confiança em Deus, em mim, em nós mesmos, na vida, né? O prazer, tanto fisiológico, prazer sexual para a nossa vida, o prazer de uma alimentação, os fisiológicos. E tem também o prazer de uma boa leitura, de uma boa música, está tudo nessa energia aí. E tem o poder. O poder de quê? O poder de transformação. Ninguém tem o poder de você se sentir assim, sabe? A gente, às vezes, dá o poder que o outro não tem. Esse poder é nosso. E acima, os 3 de cima, conhecimento, inspiração e transcendência. O conhecimento que está nessa área é o conhecimento das leis de Deus. É tudo quanto nós conhecemos e muitas das vezes não praticamos. Então a gente sente uma certa energia às vezes por aqui, porque sabemos, mas não fazemos o que sabemos. E tem o da inspiração, que é onde nós recebemos as intuições, as inspirações, como Kardec dizia, que todos nós, por termos inspiração, nós já seríamos médiuns, né? E o da transcendência, que é o que faz essa ligação e que capta as coisas transcendentes que vêm do mais alto. Por isso o passe é dado assim. Mas o que acontece? No meio, o que tem de ponte? Na ponte, o amor. Qual a lição máxima do Evangelho? O amor. Então o amor é o quê? Saúde integral, corpo, espírito e mente. Porque é o amor que vai equilibrar todos esses centros de força. Sem o amor, ele fica na falta ou ele fica no excesso. E nós precisamos do equilíbrio. Então, quando nós falamos que tem esses centros de forças, e que eles estão ligados aos plexos, e estão conjugados, ou seja, vibrando em uma sintonia ao influxo da mente, os plexos são isso é uma imagem em 3D, esse plexo quer dizer entrelaçado, é uma rede de nervos ou vasos sanguíneos que estão entrelaçados, que está ligada a esse centro de forças, junto com esses plexos, que nós temos eles no corpo inteiro. Daí, quando nossas emoções não estão boas, tudo começa a desarranjar. E então, meus irmãos, falando agora do corpo causal de causa. O que quer dizer isso? O Espírito Lises, do livro Nosso Lar, muitos de nós já lemos, ele vai dizer para André Luiz que o corpo causal é o ponto de registro. Ele até utiliza a palavra que ele é o banco divino, onde se encontram os nossos débitos e os nossos créditos. Então, o corpo causal é tido como se fosse uma roupa imunda do nosso espírito, em que nós, através das experiências, pensamentos e ações passadas, nós reencarnamos para lavar essa roupa suja. Cada vez que a gente reencarna, a gente vai melhorando, vai limpando esse corpo causal. Até que ele tenha o brilho da leitura de hoje. Puros, sede perfeito, sede puros de coração. Então, porque o perispírito, quando ele brilha em qualquer lugar. Então, a gente zera a conta de débito e crédito junto com o banco divino, né? E esse corpo causal, veja que interessante. Ele é a túnica suja ou escura das nossas ações negativas, e ele é iluminado quando temos ações construtivas do bem, e ele está impregnado no nosso genoma quando nós vamos renascer, né?
Por quê? Porque eles é que vão determinar as nossas lutas da atual reencarnação. Então, todos que trazemos alguma dificuldade já está impregnado nos nossos genomas através do corpo causal. Então, isso quer dizer o quê? Que a nossa vida atual é uma repercussão das vidas passadas. Tanto assim que André Luiz, no livro Os Mensageiros, vai dizer que aqueles que fracassaram retornaram à vida terrena fazendo parte da vasta área dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos e dos enfermos de todo tipo. E só as lutas na carne vão processando a extroversão indispensável à cura das psicoses que são portadoras. Então, nós trazemos no nosso corpo causal os erros do passado, e somente no corpo físico que nós conseguimos jogar fora a sujeira como? Sob a forma de enfermidade. Então, muitas das vezes, meus irmãos, a enfermidade é a nossa cura. E ele é o corpo fluídico, o filtro das impurezas. André Luiz, no livro Entre o Céu e a Terra, vai dizer que o corpo físico ele não é somente esse vaso divino, mas ele é uma espécie de carvão milagroso que absorve tóxicos e resíduos de sombra que a gente traz do corpo substancial. Então, quem não, de alguma época, na minha época, por exemplo, a gente conhecia o mata-borrão nas escolas, né? A gente passava, era assim que limpava o excesso de tinta. Então, é mais ou menos isso o corpo causal. Ele absorve a tinta, que a tinta são os nossos erros, são as lutas do passado, e à medida que a gente vai passando aqui na Terra, nós vamos nos transformando em pessoas melhores, onde a reencarnação, pela lei biológica natural, vai nos transformar em espíritos atrasados, em espíritos mais iluminados. Esse, em muito poucas palavras, seria o corpo causal. Por quê? Porque a vida atual ela tem um efeito extraordinário na fieira das encarnações, porque elas repercutem as nossas ações passadas, que podem ser agravadas, como podem ser melhoradas também. E aí agora nós vamos falar do corpo astral. Ele é conceituado, o corpo astral, como o veículo que expressa os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos. E André Luiz, lembrando muito o mentor desta casa, vai dizer que ele é considerado, né, o repórter espiritual. Ele vai dizer que existe um sistema de verificação das nossas faltas cometidas. Em outras palavras, nós, quando desencarnamos, trazemos a digital das nossas mais mínimas ações. Então, o procedimento mental, o modo de conviver, exasperado às vezes, né? A cólera, que é um manancial de forças negativas para nós mesmos, porque a gente já sabe, já vai atingindo os plexos, já vai atingindo, né, os nervos. A inadvertência no trato com as pessoas, o modo como eu me falo com as pessoas, como eu trato as pessoas. Tudo isso vai estar registrado no nosso perispírito, falando então que nós conservamos as digitais da nossa moral. E nós também temos no nosso perispírito a nossa aura. A aura seria uma espécie de chapa fotográfica sensível. Ela retrata as cores, imagens dos nossos sentimentos e pensamentos, e ela vai mudando de cor. Ela revela as condições da nossa saúde física, do nosso estado de espírito, do nosso nível mental e do caráter das pessoas. Então ela tem uma onda mental própria. Por isso, como é que lá no umbral falavam para André Luiz, suicida, suicida? Como se eles nem conheciam André Luiz? Pela aura. Eles liam a aura dele, mostrando o quê? Que ela é o nosso cartão de visitas. Ela é também chamada, meus irmãos, de halo vital ou plataforma onipresente. Ela irradia uma espécie de atmosfera constituída de correntes atômicas dos pensamentos. O que quer dizer? Que nós,
expandimos, suamos, exsudamos, expelimos e transpiramos pensamento. É por ela, pela aura, que nós somos conhecidos e contactados. Então, todos têm uma psicografia do médico desencarnado Dias da Cruz, muito interessante, que vai ilustrar bem isso. Todos os nossos pensamentos, definidos por vibrações, palavras ou atos, arrojam de nós raios específicos. Vejam que o nome dessa psicografia fala obsessão, alergia e obsessão. A obsessão é um processo alérgico, porque assim como a alergia a pó, a comida, a gente tem uma hipersensibilidade e nós temos o fator R, né, de H, perdão, de estamina. Nós temos no espírito radiações, fator R. Então, aquilo que nós emitimos pode ser a causa das obsessões. E aí ele vai dizer, assim sendo, é indispensável curar de nossas próprias atitudes. Então, ser grosseiro aqui e ali não tem importância não. Tem. Tudo que nós fazemos. Um controle do telefone, da televisão que eu jogo grosseiramente, está lá registrado. A cólera e a irritação, a leviandade e a maledicência, a fofoca, a crueldade e a calúnia, a irreflexão e a brutalidade, a tristeza, a acalentada, o desânimo, produzem elevadas percentagens de agente R de natureza destrutiva dentro e fora de nós. Então ele fala assim, em muitas ocasiões, a nossa conduta, o nosso modo de ser, como foi no caso de André Luiz, pode ser a nossa enfermidade. Tanto quanto o nosso comportamento pode representar a nossa restauração e a nossa cura. Então, para sanar, por exemplo, a obsessão nos outros e em nós mesmos, é preciso cogitar de que agentes R nós estamos emitindo, meus irmãos. O que a gente está emitindo? E ele fala assim, o pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, constrói, destrói e constrói, e reconstrói. Então ele diz assim, eu acho muito bonito que ele fala assim, respeitemos a dieta do Evangelho. E mais para frente a gente vai ver. Por quê? Porque a gente tem, quando desencarna, a morte não existe, o morto sim, mas a morte existe, mas o morto não. Mas quais são as 4 ilusões que a morte mata? A primeira delas é que nós morremos. Essa é uma ilusão que a morte vai matar. Então nós passamos do berço para o túmulo, mas nós nunca vamos sair da vida. A vida é uma só. Nós temos várias encarnações. A segunda ilusão de que depois da morte eu vou ser diferente do que eu sou aqui. E não é assim. A morte não, é como dizia Chico, né? Morrer é mudar de lugar, permanecendo a mesma pessoa. A terceira ilusão de que o tempo transcorre em vão. O tempo é o tesouro do homem. Nós lidamos com o tempo como se fôssemos crianças. Quem sabe, estuda de espiritualidade, sabe dar valor a cada segundo. E a quarta ilusão que a morte mata é de que a espiritualidade é só coisa de espírito. Mas nós somos espíritos com o corpo. Então não. Espiritualidade é qualidade de vida. Então, meus irmãos, o caminho que nós devemos percorrer é o caminho amor. Fazendo esse trabalho conosco, prévio, de autoaceitação, aceitando a gente com casca e tudo, de auto-amor e de perdão ao próximo e perdão a si mesmo. Por isso, a gente ativa esse que Jesus fala, vós sois deuses, porque a gente tem essa farmácia dentro de nós, quando a gente sabe como nós somos, espírito que comanda a mente, que comanda o perispírito, que comanda o corpo físico. Então é muito bonito que essa passagem de Jesus, eu gosto muito, porque ela é muito significativa, atira a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Em outras palavras, quem nunca errou? Mas também ele traz uma lição imorredora. Ele está dizendo, olhe para dentro de si. Porque Jesus não condenou aquela mulher.
querendo dizer o quê? Que ele também não condena em nós as nossas partes adúlteras. Então, meus irmãos, de que a gente está falando aqui? De evangelho-terapia. E aí, então, já no final do corpo, dos corpos, do corpo vital, nós temos aí o princípio vital, que é energia. Ele dá vida. Ele tem origem, né, no fluido cósmico universal, que nós sabemos que nós estamos mergulhados como peixes no mar, no fluido cósmico universal. E sem a matéria, ele não é vida. Nosso corpo sem fluido vital, a gente é só um pedaço de carne, né? E o corpo vital é a mesma coisa. Você quer saber o que é um corpo sem alma? É só você observar um corpo morto. Você vê que algo saiu dali, né? Então, quais são, inclusive ele, o corpo, é o fluido vital, que vai dizer quantos anos nós vamos viver, né? Sem o fluido vital a gente não vive. São fontes do fluido vital quando nós inalamos pelas narinas e quando isso transforma em fluido vital e nós inalamos pelo pulmão. Mas não apenas narinas e pulmão. Nós também absorvemos da alimentação. E quem foi que constatou, que encontrou essa novidade? William Crookes. Constatei que esta força é emitida por pulsações intermitentes sob a forma de uma pressão. Então, o que ele chama de força psíquica, né, também é aquilo que nós chamamos de ectoplasma. Isso aqui que a gente vê, né, Chico fazendo aquelas materializações, o ectoplasma, vem daí, do corpo vital. A produção de ectoplasma era dada nas mitocôndrias. E ele, então, nos faz pensar como é que Kardec ensina que se dá a cura. Nós aqui que viemos sempre ao centro, tomamos um passe, ou estamos, porque muitos sabemos, mas quem não sabe, às vezes a gente vem só para o passe, quando é neste momento em que todos estão prestando atenção, que estão sendo feitas microcirurgias em cada um de vocês. Então, meus irmãos, o espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra no corpo deteriorado uma parte de substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Como assim? Nós vamos vendo que o perispírito, que modela o corpo físico, ele sofre a influência do perispírito. Então, para haver a cura, é preciso mudar o perispírito para que mude o corpo físico. Porque quando o corpo físico está mal, é porque já refletiu o que está lá no perispírito. E aí, então, o passe, como por exemplo, quando a gente recebe um passe com uma cura magnética, porque tem muito caso que tem uma melhora intensa, tem até cura, e outros não acontece nada. Porque existe um clima, está lá no mecanismo da mediunidade, de confiança entre o doente e o doador. E o chakra lá de baixo, o primeiro deles, da segurança, da confiança em Deus, na vida e em você mesmo. Então, esse clima de confiança cria-se uma ligação sutil entre o necessitado e quem está dando passe. Né? E esse elo de forças, que ainda é desconhecido por nós, através dessa ligação com a ajuda espiritual, na medida dos créditos de cada um, vai gerando a cura. Então aqui nós temos esse exemplo. O primeiro senhor, a pessoa está dando passo, ele está com a cabeça lá no trabalho dele, ou está na cabeça do problema. Não vai acontecer nada com ele. Já tem aquela senhora que o perispírito já está mais assim, expandido, porque ela está nesse clima de confiança. Então, o perispírito da médium, com a ajuda dos mentores, e troca as células, as energias com o perispírito de quem está ali sentado. Então, é o próprio enfermo que se cura.
É o próprio enfermo que testemunha essa confiança e merecimento, emitindo ondas características. E como que isso dá? O próprio enfermo, que assimila os recursos vitais que recebe, o perispírito retém a própria constituição do corpo físico e espiritual. Então, através de várias funções do sangue, nós vemos aí o sistema hematopoético que nós vimos aí do sangue. Através dessas funções, ele modifica, é uma transfusão de sangue, vamos dizer assim, de energias, né? E passa a ser uma pessoa saudável, ao invés de ser uma pessoa enferma. Mas tudo depende da pessoa que recebe a paz. Porque é você que se cura, porque é uma autocura. E por que é uma autocura? Porque você recebe o recurso vital que vem do outro, coloca no seu perispírito, perispírito. E o perispírito faz a troca de uma molécula malsã por uma molécula sã. Por isso que se diz que toda cura é uma autocura. Então, meus irmãos, já chegando agora na casa mental, no livro Mundo Maior, o instrutor Calderaro fará com André Luiz um estudo da evolução do cérebro. E ele vai dizer que o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente. Ele não é a mente. Ele foi criado para a mente se manifestar. A mente em trânsito da animalidade para a espiritualidade. Então, quando o Calderaro apresenta para André Luiz o conceito de casa mental, para explicar a diferença, não é no cérebro que está a nossa mente. André Luiz começa a perceber que existem basicamente 3 principais partes desse nosso sistema nervoso, que é um órgão sagrado de manifestação da mente. E ele então faz uma comparação com uma casa de 3 andares. Então, o que acontece? Um sótão, uma parte superior, o térreo e o porão. Então, são esses 3 estágios que nos definem enquanto espíritos, né? São os níveis da nossa casa mental. Em que vai acontecer? Cada uma dessas partes responde ou atende a determinadas finalidades. Cada uma delas vai representar um ponto de contato. Então, por exemplo, aí no lobo frontal vai estar o nosso superconsciente, que são as noções superiores, é o futuro, é o que nós almejamos. Mais ou menos aqui, já no córtex motor, vai estar no presente o consciente, é o hoje, o agora, essa encarnação. E embaixo da casa vai estar o subconsciente, que é o passado. Então, se eu me prendo muito no futuro, eu tenho o quê? Ansiedade. Se eu me prendo muito no presente, eu tenho o quê? Estresse. E se eu me prendo muito no passado, eu tenho depressão. Então, o que ele quer dizer com isso? Que esses 3 andares fundamentais da nossa casa, nós trazemos dentro de nós futuro, presente e passado. No superconsciente é o ideal que a gente quer, a meta superior. No térreo, necessário o esforço e o uso da vontade, que é a faculdade soberana da alma. E no subconsciente são os nossos hábitos e automatismos. Então, por exemplo, os nossos movimentos peristálticos. Ninguém precisa falar que precisa fazer digestão, ninguém precisa falar que o intestino precisa funcionar. Ninguém precisa falar, mandar para respirar. Tudo isso está gravado no nosso porão, no nosso subconsciente. Tá. Então, meus irmãos, tudo isso nós estamos aqui para dizer o quê? Que o pensamento, aqui o pensamento, ele é tudo. Mas atenção que não que isso tudo esteja, como falei, no cérebro, são pontos de contato em cada uma dessas partes, onde a mente, fonte criadora da vida, vai se expressar. Então, eles têm respiradores. Se você
só no presente e ficar com ansiedade, outro com depressão, outro, não dá certo. Você tem que movimentar. Porque se eu, não, mas eu vou ficar na casa superior, porque lá só coisas boas. Se eu ficar só nisso, eu fico na contemplação. A ação, como se diz, fazer o bem, ser bom e não fazer o bem, não adianta. Então, o que nós queremos dizer com esse estudo? De que nós, meus irmãos, quando estamos falando de evangelho, quando nós, às vezes, estamos aí, a gente chama, convida, vai, o pai, a mãe convida, fala, mas de novo falar de evangelho, né? Olha o que é o evangelho. Por isso o Chico falava, o que temos de novo? O evangelho de Jesus. Por quê? Porque lá na nossa, deixa eu mostrar aqui rapidamente, lá na nossa, na base de tudo está a humildade. Por quê? Na base de um câncer está a falta de humildade. Então, quando nós vamos estudar Evangelho, quando nós vamos estudar o amor, que vai equilibrar a nossa encarnação aqui, como espíritos encarnados, com os 3 chakras aqui, e vai equilibrar a parte de cima, que é a nossa conexão, o nosso religar de criatura com o Criador. Se nós não estudamos, e onde que a gente vai estudar isso? No Evangelho. O que Jesus veio nos ensinar? O contrário do orgulho e do egoísmo, que é a fonte de tudo isso. Porque sem a humildade, por que é humildade? Porque ela é básica, porque é quando ela já, a leitura de hoje do início, é quando a gente olha para dentro de nós e fala, eu preciso mudar. Então, quando eu faço esse movimento, quando nós empobrecemos de todas as nossas mazelas e a gente reconhece de que nós precisamos mudar, a gente começa então a ir para a resignação, bem-aventurados, vai para todas as outras bem-aventuranças. Porque sem a humildade, meus irmãos, nós não vamos chegar a nenhuma parte. E humildade não quer dizer, pobrezinho, coitadinho de mim, vaquinha de presépio. Humildade é você se acolher com as suas dificuldades, com as suas imperfeições, com o casco e tudo, e também reconhecer o seu lado bom. Nós somos filhos de Deus, herdeiros da criação. Nós estamos vendo aí a beleza de que somos constituídos. Então, reconhecer, mas como que eu vou fazer isso? Se eu não estudar, se eu não ter um conhece-te a ti mesmo. Então, o Evangelho, como diz Kardec, é a lâmpada do nosso espírito. Estarmos em conexão com a doutrina amorosa de Jesus é estar com a saúde integral. Porque o que é saúde? É a ligação da criatura com o Criador. Então, por isso, Jesus, o maior psicoterapeuta da humanidade, ele veio nos ensinar o amor. Então, pensemos nisso. Busquemos estudar as obras. Vejam que o Espiritismo ele é atualíssimo. Agora a gente ainda cuida muito do corpo, mas agora os médicos já estão chegando a encontrar as causas no perispírito. Nós lá temos muitos já médicos que não são nem religiosos, mas cientificamente está provando tudo. Dá um passe e pesa. Dá um passe e tira o sangue. As células são modificadas. O peso do bebezinho prematuro vai aumentando. Então, Evangelho, terapia, é saúde integral. Por isso, o Espírito Verdade dizia, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Porque sempre o amor, e porque o amor está no meio ali na ponte para equilibrar aqui e equilibrar aqui. Quando nós tomamos um passe, nem todo médico sabe onde está o problema. Ele dá o passe. As energias vão para o chakra do amor. E o amor distribui onde está precisando. Vê? Então, e ele fala, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Instruto, colocar dentro.
colocar o conhecimento dele. Por que ele não falou, espíritas, amai-vos e educai-vos? Não. Primeiro, um instrutor, coloca dentro. Quantos conhecimentos que nós estamos tendo agora de nós mesmos, que por enquanto nós estamos colocando para dentro, para depois o quê? Educere, educar, extrair, tirar para fora o que nós colocamos para dentro. Então, o Espírito Verdade está com a razão. Por isso, a Terra, encerrando a nossa fala, é um mundo de provas e expiação. Ah, porque eu sou o pior do pior, eu fiz o que fiz, eu vim aqui para pagar. Ninguém vem para isso. Expiar quer dizer resgatar, é verdade, resgatar dívidas. Mas como que a gente paga o mal com o bem? E o que é expiação em realidade? De extrair. Pia de pureza. Literalmente, ação de extrair a beleza, a pureza que existe dentro de nós. Quando nós fizermos isso, nós vamos estar com os nossos chakras andando naturalmente, corretamente, vamos estar equilibrados. Mente, espírito e corpo. Então, meus irmãos, encerramos o nosso encontro da noite de hoje, muito agradecidos.